de glória do Espírito Santo sobre esta casa. Há um quebrantamento verdadeiro do Espírito Santo sobre este lugar. Você que é batizado em línguas, fale em línguas nessa noite. Fale em línguas nessa noite. Fale em línguas nessa noite. Sinta o arder do Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma época de avivamento do Espírito Santo, e Ele está neste lugar nessa noite. Sinta o mover do Espírito do Deus vivo sobre esta casa. Alai de cova sebre mandará mandaga sobre de cova sebre mandarábia. Há um mover do Espírito de Deus sobre este lugar. Ele está inundando os corações. Ele está enchendo de vida aquele que estava morto. O avivamento trará de volta vidas que estavam mortas. Deus está trazendo de volta vidas que estavam mortas nessa noite. Sinta o arder do Espírito sobre o seu coração. Fale com Ele nesta noite. Fale com o Espírito do Deus vivo nesta noite. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Aleluias. Glória ao Deus vivo. Eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 18 e 19. Agradeço aqui a oportunidade ao meu pastor por me confiar esta responsabilidade. Agradeço a Deus pela minha família que está aqui comigo. É o primeiro ano, dentro de muitos anos, que eu passo os dias das mães com a minha mãe. E isso me alegra muito. E não só para minha mãe, mas eu quero desejar nessa noite um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui. E que em nome de Jesus, em breve, eu estarei desejando feliz Dia das Mães para minha esposa, em nome de Jesus. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus. Eu tenho um sonho de ser pai, meu irmão. Mas ela tá me enrolando, a minha esposa está me enrolando. Êxodo capítulo de número 20, verso de número 18 e 19. Vai dizer assim: quando o povo ouviu os trovões, o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, porque senão morreremos. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, meu amigo Espírito Santo, tome este lugar nessa noite. Fale em nossos corações. Encha os nossos corações da tua água, a água que mata a nossa sede. Que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que as palavras que saírem deste púlpito não sejam minhas, Espírito Santo, mas sejam suas. Que eu seja apenas o coadjuvante neste local nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Eu acho muito interessante o texto de Êxodo, capítulo de número 20, porque quando Deus ele fala com Moisés, ele dá uma ordenança a Moisés de que ele desceria ao monte para que o povo pudesse ver ao Senhor e ouvir a sua voz diretamente. Mas o mais interessante é que no capítulo 18, no versículo 20, no versículo 18 na verdade, quando isso acontece, a Bíblia é bem clara quando ela diz que o povo se estremece e fica com medo da glória de Deus.
Então imediatamente eles correm até Moisés e diz: olha, Moisés, fale você conosco, e Deus fale com você, e você transmita a nós, porque se Deus falar conosco, nós morreremos. O mais interessante é, por que temos medo da nuvem? Por que temos medo dos santos dos santos? Por que temos medo quando Deus fala diretamente conosco? Às vezes você aí sentado no seu lugar pode estar pensando: mas pastor, medo da presença de Deus? Como assim? É interessante porque nós falamos isso. Não, nós queremos a presença de Deus. E que perigo a presença de Deus pode nos representar, se na verdade o que mais amamos é a presença de Deus. O povo, de uma certa forma, queria ter a mesma intimidade com Deus que Moisés tinha. Mas quando Deus fala com o povo, que irá falar diretamente com eles, e quando ele começa a falar, o povo se estremece. A Bíblia é bem clara no versículo de número 18, que o povo estremeceu, ou em outra versão ele diz: o povo tremendo de medo. Então eu imagino que na realidade, muitas das vezes, nós sentimos inseguranças e medo daquilo que nós não conhecemos. Moisés não tinha medo de Deus porque já o conhecia. Agora pensa você, João, Moisés já tinha passado por essa experiência. Quando Moisés chega no monte e ele vê uma figueira, uma sarça que pega fogo e não consome, o que você faria? Eu ia sair correndo. Você ia ficar? Eu não ia. Pensa só, você está no deserto, caminhando, sozinho. Você está tranquilo ali. Aí quando você chega, você está de frente com uma sarça. Ela começa a pegar fogo e uma voz sai do meio dela e diz: Moisés. Rapaz, como diz lá no Goiás, eu saía que nem uma binga. Eu não ia ficar lá. Moisés era curioso. Peraí, uma sarça que pega fogo e uma voz. Peraí, eu vou ficar aqui. Mas isso não impediu de que Moisés tivesse medo do que estava acontecendo. Porém, Moisés, ele passa por cima do medo dele e ele vai até essa sarça. E ali ele começa a conversar com Deus. E ali há um encontro de Deus com Moisés. O povo queria ver Deus, porém não o conheciam. E nós temos a ter a tendência de ter medo daquilo que não conhecemos. O medo nos paralisa e nos dá insegurança. A nossa zona de conforto sempre será melhor do que o medo. Sempre. Dificilmente enfrentaremos os nossos medos porque não queremos sair da nossa zona de conforto. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Se você me botar num lugar alto, meu amigo, minhas pernas tremem igual uma vara verde. Eu tremo, começo a passar mal. Então quando eu chego num lugar muito alto, as pessoas olham para mim e dizem: vai lá até a janela, olha lá. Eu falo: não, eu estou bem aqui. Por quê? Aqui é a minha zona de conforto. Enfrentar os nossos medos exige que a gente saia da nossa zona de conforto e enfrente aquilo que nós temos medo. Eu acho interessante que nos dias de hoje nós cantamos muitos hinos de que queremos ver a glória de Deus. Não é verdade? Queremos entrar no Santo dos Santos, queremos estar ali, viver ali, morar ali. Muitas das vezes nós lemos o versículo de número 18 e 19, e muitas das vezes no meu lugar você pode até pensar bem assim: ah, pastor, mas se fosse eu lá, rapaz, é óbvio que eu ia querer ficar para ver a glória de Deus. Mentira, você ia correr também. Você ia olhar para Moisés e dizer: não, Moisés, fala você com Deus e você fala conosco. Eu vou correr. Porque a nossa zona de conforto nos paralisa. E por mais que queremos conhecer a Deus, quando Ele realmente se apresenta a nós, nós ficamos temerosos. Sabe por quê? Porque quando nos deparamos com realmente o que é a glória de Deus, a sua real presença, todas as nossas transgressões e pecados são expostos ali. Quando o povo diz: Moisés, fale
você com Deus e passe para nós, porque nós morreremos se ouvirmos a voz dele. Eles estão dizendo: Moisés, fale você com Deus, porque no momento em que nos chegarmos até o Senhor, as nossas transgressões e os nossos pecados serão revelados, e no momento em que eles forem revelados, nós morreremos. Sabe onde eu vejo isso? Em Isaías capítulo de número 6. Quando Isaías vê a glória de Deus, a primeira coisa que Isaías diz: ai de mim que vou morrendo, porque os meus olhos viram a um Deus santo, e eu sou um homem de impuros os lábios. Todos que têm um encontro verdadeiro com Deus conseguem ver nitidamente os seus pecados e as suas transgressões. E quando Deus revela os nossos pecados e as nossas transgressões, isso nos dá medo. Isso nos assusta. Sabe por quê? Porque quando Deus se revela até nós, quando nós chegamos até Ele, nós só temos dois caminhos. Ou eu faço igual o povo de Israel, volto para o arraial com medo, mas com todas as minhas transgressões e os meus pecados ainda em mim. Ou eu chego diante do Senhor e digo: olha Deus, estou vindo até o Senhor e o Senhor se revelando a mim, mas sara os meus pecados e as minhas transgressões. Não quero mais ser um pecador e não quero mais haver transgressões sobre a minha vida. Só há dois caminhos: ou eu enfrento o medo de ir até o Senhor verdadeiramente e deixo para trás todos os prazeres, as coisas que me afastam de Deus, e vou até Ele, ou eu volto para trás. O medo não deixa o povo chegar até o monte de Deus, e é de uma forma compreensível. O autor de Coração Ardente, ele fala um pouco do que aconteceu naquele dia. Eles dizem para Moisés ir ao encontro de Deus, porém o povo não queria expor os seus pecados ao Senhor. E isso é tão real que quando Moisés sobe ao monte e some por 40 dias, imediatamente o povo volta para o seu pecado. Quando nos deparamos com Deus e nós não queremos a renúncia, e quando nós falamos de renúncia, muitas das vezes as pessoas não gostam, porque as pessoas querem hoje um Deus a qual elas podem moldar a sua vontade, e isso é muito real. As pessoas não querem Cristo e não querem Deus, porque para eu ir até Deus, eu preciso me moldar até a vontade dEle. Mas as pessoas querem algo que elas possam moldar para que elas possam viver da maneira que querem. Peraí, eu quero servir a Deus, mas eu quero manter o meu pecado de estimação. Eu quero ir até Deus, mas eu quero continuar pecando. Isso não tem nada a ver. Eu posso continuar fazendo isso. Deus me ama da mesma forma. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Sim, Ele te ama, mas Ele repugna o seu pecado. Ele detesta o seu pecado. Ele odeia o seu pecado. E por mais que Ele te ame, Ele fará de tudo para que você renuncie o seu pecado, para que você possa ser levado a um novo nível de intimidade com Ele. Eu estou sentindo Jesus neste lugar. O povo não quer ir até Deus porque eles amam os seus prazeres, eles amam os seus pecados, eles amam a vida que levam. São murmuradores, detratores, adoram outros deuses, mas sabem que no momento em que chegam até Deus, a renúncia precisa prevalecer. É impossível eu ser levado a um novo nível de intimidade com o Espírito Santo sem que algo morra dentro de mim. Se aquilo que te afasta de uma intimidade com o Espírito Santo não morrer dentro de você, o que irá morrer é a sua vida espiritual aos poucos. E você pode olhar para o pastor e dizer: não, pastor, mas isso tem nada a ver. Você pode até tentar achar desculpas para o seu pecado, mas você está enganando a si mesmo, porque o próprio Espírito Santo
alerta você do seu pecado. Quando chegamos até o Senhor, vemos os nossos pecados e as nossas transgressões, e isso é fato. Isso nos assusta. Então, quando as pessoas decidem ir até Deus, verdadeiramente, é onde elas começam a experimentar a real presença do Senhor. A gente acostumou tanto a viver num nível raso de intimidade espiritual, que isso não nos incomoda mais. Não nos incomoda. Sabe por que nós encontramos igrejas frias, geladas, pessoas frias, obreiros frios, pastores frios? Porque o viver no raso não incomoda mais as pessoas. Viver num nível raso, eu estou dizendo como se nós estivéssemos num rio e a pessoa acostuma com os seus pés dentro do rio, mas o seu corpo não está totalmente submerso. E quando começamos a descer e a descer por mais fundo, começamos a temer. Por quê? Porque quando o nosso pé para de tocar na superfície, começamos a temer e voltamos de volta para o raso. Renúncia implica em entregar a Deus o controle total de sua vida. Renúncia implica em entregar tudo que você tem ao Senhor. Ser levado a um nível de profundidade com Deus só irá acontecer quando você perder o medo de ir para o fundo com o Espírito Santo. Quando você começar a entender isso, você começará a entender o que é ter intimidade com o Espírito Santo. As pessoas se acostumaram tanto a viver dessa forma, que a oração para elas se tornou algo banal. As pessoas não oram mais, as pessoas não buscam mais. Eu não estou falando de uma oração de 15 minutos. Eu estou falando de uma oração onde você entra para o seu quarto para orar e você não tem hora para sair. Isso irá gerar em você uma intimidade com o Espírito Santo. A intimidade virá da oração. Nós viemos de uma vigília naquele dia que nós estivemos ali na sede, que fala sobre avivamento. Você acha que avivamento começará com grandes cultos, grandes vigílias? Aquilo ali é apenas um mover do Espírito Santo em nossas vidas. Mas o verdadeiro avivamento começará de pessoas sozinhas, trancadas em seus quartos, clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu quero avivamento para esta nação. Se você não orar, você não viverá o extraordinário de Deus. Ou você acha que Deus revelará os seus mistérios a crentes preguiçosos? Você acha que Deus revelará os seus mistérios a crentes que não conseguem vencer a cama para poder orar? Você acha que Deus revelará os seus mistérios a homens e mulheres que passam 8 horas assistindo séries, filmes, mexendo no celular e não conseguem passar 1 hora com Ele? Quanto mais profundo for o seu coração, maiores serão as revelações que o Senhor dará a você. Deus não dará as suas revelações, os seus mistérios e os seus segredos a crentes preguiçosos, que mesmo que se Deus sacudir ele não levanta da cama para orar. E é isso que nós precisamos entender como igreja. A parar de achar que viver no raso é normal. Sabe, eu acho interessante, eu falo isso para minha esposa. Muitas das vezes eu conto algumas experiências que eu tenho com o Espírito Santo para algumas pessoas, e elas chegam para mim e dizem assim: mas pastor Júlio, como é que você vive isso com o Espírito Santo? Eu olho para elas e digo: e como você não vive?
O Espírito Santo foi deixado aqui para ser o seu amigo. Mas nós temos medo da nuvem porque não queremos deixar os nossos prazeres. Não queremos ir até Deus e estamos usando terceiros para chegar no Senhor. Porque é muito mais fácil eu chegar para o João e dizer: ei João, ora por mim que eu estou precisando de uma vitória dentro da minha casa. Ei pastor Rodrigo, ora por mim. Não que isso seja errado, preste bem atenção no que eu estou pregando aqui. Não é errado fazer isso. Mas quando você pede oração em forma de ajuda, não para os outros comprar a sua guerra. Porque é mais fácil eu chegar no pastor e dizer: pastor, ora por mim que eu estou precisando de um milagre. É o famoso crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Ele não tem coragem de orar. Ele não ora, mas ele quer que os outros orem. Só que o que eu quero que você entenda é que sim, há momentos que pessoas vão orar para a gente, mas inúmeras vezes Deus vai olhar para você, bater no peito e dizer: você quer milagre? Vem você falar comigo. Entra para o seu quarto e fala você comigo. Mas virou algo tão normal isso, que não queremos mais intimidade com o Espírito Santo. Falamos da boca para fora, mas quando chegamos em casa depois do culto, a primeira coisa que fazemos é ligar a série e maratonar ela. E queremos a nuvem. E essa é a maior questão. Quando você chegar diante da nuvem, todos os seus pecados, todas as suas transgressões serão colocadas diante dele. Você sim irá morrer, mas de uma forma totalmente diferente do que você pensa. Quando você realmente chegar a Cristo em intimidade, Ele irá matar em você os seus prazeres, e você entregará para Ele todo o controle da sua vida e dirá: Senhor, eu não quero mais ter medo de ir para o fundo, eu não quero mais ter medo de ir até a nuvem. Deus está perguntando para você hoje: quem é você? Moisés que sobe até o monte, ou Arão que fica no pé do monte junto com o povo? Não existe vida cristã sem oração e sem renúncia. Não existe. Me desculpe, mas não existe. O nível de profundidade que você quer com o Espírito Santo só será alcançado quando os prazeres que você tanto ama sejam deixados para trás, sejam deixados ao pé do monte. O dia que você realmente fizer isso, você será moldado e transformado e começará a ter um caráter do Espírito Santo. As pessoas querem deuses para moldar. As pessoas querem deuses. Por isso que o povo fez o seu próprio Deus. Porque o Deus que elas fizeram não os assustava, porque foi eles mesmos que moldaram aquele Deus. Mas o que fazer quando eu chego diante de um Deus em que eu não posso moldar? Sabe, quando entregamos o controle da nossa vida para o Senhor, nós entramos em um momento de paz, de alegria. Nós entramos em um lugar onde a justiça de Deus é perfeita, e nós olhamos e nos agradamos com isso. Mas isso nos dá medo, porque nós queremos o controle da nossa vida. Queremos ter o controle da nossa vida. Dizemos que confiamos no Senhor, mas queremos o controle das nossas vidas. Queremos ter o controle delas. Por mais que no meio da adoração, do louvor, da oração você diga: ah Senhor, eu entrego o controle da minha vida a Ti. Quando realmente Deus te cobra o controle da sua vida, você se atemoriza, porque você quer de uma certa forma ter o controle da sua vida. Mas Deus está dizendo para você ter intimidade comigo, para você viver uma vida comigo, eu tenho que controlar a sua vida. A nuvem é lugar de mudança. A nuvem é lugar de morte de pecados. Então nessa noite, meu amado, que você possa entender que você não precisa ter medo da nuvem, que você não precisa ter medo dos raios e dos trovões que saem da nuvem. Você só precisa apenas dizer a Ele: Pai, eu renuncio os prazeres da minha carne.
Eu renuncio os meus pecados. Eu renuncio aquilo que desagrada ao teu coração. Me faz morrer para as coisas deste mundo e viver para ti. Deus está despertando uma geração voltada para o avivamento. E se você ainda não entendeu isso, e que você é parte disso, lhe falta intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está despertando uma geração ao avivamento. Pastor, então o que eu faço? Como eu devorar o tanto que eu devorar? A música que nós acabamos de cantar. Clame até que o Senhor venha. Não cesse de clamar. Clame até que o avivamento chegue e até que ele comece a queimar dentro do estado do Amapá. Esse estado é um dos estados escolhidos para o avivamento, e ele começará por aqui. E Deus está levantando uma geração que não tem medo da nuvem, e que vai até ela e deixa os seus prazeres, e que se chega até o Senhor, e que entrega o controle da sua vida até Ele. Fique de pé nessa noite. Nós precisamos parar de fazer como o povo de Israel fez, entregar aquilo que é para a gente e para outras pessoas. Como assim, pastor? Deus olha e diz: eu quero falar com o povo. Mas eles entregam o relacionamento deles total a Moisés e digam: tenha você relacionamento com o Espírito Santo, Moisés, não a gente. Quantos de nós estamos fazendo isso? Quantos de nós estamos entregando o nosso relacionamento com Deus a terceiros? E Deus está dizendo: eu quero falar com você. Eu quero dizer a você os meus planos. Aprenda que quando você ora, o Espírito Santo ora por você. Aprenda que quando você chora, você está sendo realmente quebrantado pelo Espírito. Ele reafirma as promessas dele sobre a sua vida. Você começa a ser ferido de uma fome, uma sede do Espírito, e ali a nuvem passa a não te dar mais medo. Você começa a se tornar como Moisés. Agora você está subindo o monte, e quando você sobe ao monte, você olha para Deus, você já conversa com Ele, você já fala com Ele, mas ainda é pouco. Aí você faz como Moisés e diz: ei Deus, deixa eu ver a tua face, porque o medo não te toma mais, o pecado já não te afasta mais do Senhor, as transgressões foram deixadas para trás. Deus está moldando você, porque você entregou o controle da sua vida a Ele. Então quem é você? Quem é você nesta noite? O que fica ao pé do monte e volta para o arraial? Ou o que é como Moisés, que sobe ao monte do Senhor? Pastor, eu não tenho sentido fome e sede da presença de Deus. É porque você não tem orado. Me perdoe. Pastor, eu estou em dúvida se realmente Deus me chamou. É porque você não tem orado. Pastor, eu estou frio espiritualmente. É porque você não tem orado. Me perdoe o que eu estou falando. Pode ser que esteja lhe causando um certo desconforto o que eu estou falando agora, mas a intenção é justamente essa: lhe causar um desconforto, até que você entenda que a sua vida espiritual e o medo da nuvem é medido pelo seu nível de intimidade com o Espírito Santo, e o seu nível de intimidade com o Espírito Santo é medido pelo seu nível de oração com Ele. A oração é a chave para todos os problemas da sua vida. O secreto te transformará naquilo que Deus te chamou para ser.
Pastor, Deus me chamou para ser um grande pregador. O secreto te transformará num grande pregador. Ele reafirmará as promessas de Deus sobre a sua vida. Mas hoje é necessário que você deixe diante do altar todas as suas transgressões e os seus pecados, para que você possa subir ao monte de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Espírito Santo agora. Comece a falar com Ele. Não tenha medo da nuvem. É Ele quem está na nuvem. Fale com Ele. Peça para Ele te tirar o medo que você tem medo de subir ao monte dEle. Louve ao Senhor nessa noite. Louve este hino. Ele está aqui nessa noite. Ele está gerando quebrantamento em seu coração. Ele está gerando um quebrantamento verdadeiro em você nesta noite. Ele é o seu tesouro. Ele é a sua esperança. Ele gerará uma intimidade verdadeira com você nessa noite. Mais perto Ouve. do monte, mais perto da face, mesclando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto Clame. da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento Ele está quebrantando o seu coração nessa noite. faz tremer as pernas. Vem, Espírito Santo. Tá perto é você. Enche essa casa da tua glória, Espírito Santo. É você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto. Louve ao Senhor nessa noite. Clame a Ele nessa noite. Abra o seu coração a Ele nessa noite. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer ir. Declare isso bem alto. Então me tira o medo Declare isso. que me faz dizer, Moisés. Pare de pedir para as pessoas subirem em seu lugar. Deus está chamando você para subir. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo. Ele está gerando um quebrantamento em você. Ele está gerando um quebrantamento em você nessa noite. Faz entender. Alamadalabassuri de cova sebra mandarábia. É você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer Ouve. as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir de nessa igreja declarando.
Com os olhos fechados nessa noite. Hoje você vai parar de pedir que as pessoas subam em seu lugar. Hoje você colocará diante dele todos os seus medos, as suas inseguranças, as suas transgressões. Você colocará diante dele hoje a sua chamada. Você colocará diante dele os seus erros, os seus pecados. E você irá morrer hoje ao pé do monte, mas você irá subir, e ele irá começar a dar um nível de intimidade com você nessa noite. Você que crê nesta palavra, você que quer isso nesta noite, eu vou te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos orar por você nessa noite. Saia do seu lugar e venha. Eu quero orar por você nessa noite. Você que quer, eu quero subir ao monte. Eu deixarei aos pés do altar. Venha, não tenha medo. Você parar de ter medo, você não terá mais medo do monte do Senhor nessa noite. Eu quero orar por você, nós vamos orar por você. Venha, você que quer ser cheio e viver uma nova intimidade com o Espírito Santo. Você será cheio dele nessa noite. Você será cheio do Espírito Santo nessa noite. Então venha, venha, venha. Eu quero orar por você, venha. Venha nessa noite para viver um nível de nova intimidade com ele. Não tenha vergonha, não tenha medo, venha. Ele está quebrantando o seu coração nessa noite. Ele está quebrantando você nessa noite. Ele está te quebrantando nessa noite. Vem, Espírito Santo, e gera um quebrantamento verdadeiro em nossos corações. Há manifestações do Espírito Santo sobre este lugar. Deixe ele te encher. Se você quer vir à frente, venha. Se você quer vir à frente, venha. Venha, venha, venha para perto do altar. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta o toque dele, sinta o poder do Espírito Santo. Sinta ele encher você nessa noite. Somos a geração do avivamento. Somos a geração do avivamento. Você que quer viver este avivamento, venha. Venha, nós vamos orar por você, venha. Ao mover do Espírito Santo. Somos a geração do avivamento. Declare, somos a geração do avivamento. Tem poder de Deus sobre este lugar. Tem presença de Deus sobre esta casa. Sinta o poder do Espírito Santo. Fale em línguas essa noite. Seja cheio da presença dele. Seja renovado por ele. Sinta, sinta, sinta. Sinta o poder do Espírito Santo sobre a tua vida.